Mais uma vez, Xabi Alonso mexeu no Real Madrid. E por pouco não transformou uma vitória em desastre. O que parecia ousadia, quase virou lição dura em Nova Jersey. O Real venceu o Dortmund por 3-2. Mas a história vai muito além do placar. Xabi fez mudanças táticas ousadas pela terceira vez em 5 jogos. E a resposta do time, mais uma vez, foi positiva. Até o fim do jogo. Mas será que esse estilo mutante pode funcionar durante toda a temporada? Ou a imprevisibilidade vai custar caro nos jogos decisivos? Veja o que a imprensa fala sobre o jogo. Até essa loucura aí nos acréscimos, até o primeiro gol do Borussia Dortmund, é um jogo muito, até fácil pro Real Madrid. O Real Madrid fez 2-0 no primeiro tempo, foi melhor, diminuiu o ritmo, não sofreu nada. Borussia Dortmund não apertou todo o segundo tempo ali, o Real Madrid levando 2-0 sem nenhum problema. O Dortmund não ameaçava em absolutamente nada, jogo muito tranquilo, até que nos acréscimos virou uma loucura ali. Saiu o primeiro gol do Dortmund e nem os jogadores do Dortmund pareciam muito empolgados ali, né? Saiu o gol, nem comemoraram muito, não foi aquela correria logo para voltar pro jogo, para tentar um 2-2 no final. Mas aí, logo depois, o Mbappé faz 3-1 num voleio fantástico, que aí indica, realmente não dava mesmo, né? Foi um gol, logo depois outro gol. Só que aí tem o pênalti, expulsão do Huijsen, tá fora da semifinal. O Guirassy converte o pênalti, 3-2. E uma defesa fantástica do Courtois, evitando 3-3. Um goleiro sensacional belga, um goleiro histórico do futebol, o goleiro Courtois. E ele garante a vitória do Real Madrid, que foi muito tranquila durante quase todo o jogo. O Real Madrid não sofreu nada o jogo inteiro. Mas nos acréscimos, um jogo maluco que mostra, acabou não dando a surpresa, a zebra, a virada não aconteceu, mas é mais uma lição de como é aleatório uma Copa, né? Uma Copa, jogo único, mata-mata, né? Poderia ali, se o Courtois não faz uma defesa espetacular, prorrogação, aí vai saber o que vai acontecer na prorrogação. Então o Dortmund poderia ter uma chance real de virar um jogo em que, durante o jogo inteiro, ele não fez absolutamente nada para vencer esse jogo. Então mostra como é maluco. Eu acho que depois do gol do Bayern, aos 47, aí sim o Borussia tentou, mas tomou o gol logo na sequência. Aí tentou de novo. Ele tentando buscar, ele buscou o gol o jogo inteiro. Porque o Real Madrid, depois que fez 2-0, e foi cedo, com menos de 20 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol foi aos 9. O segundo foi aos 19. A partir dali que o Real Madrid falou, bom, tem semifinal na quarta-feira, tá mais de 30 graus, eu vou trazer o jogo pro meu ritmo. Ele ficou tentando fazer isso o jogo inteiro, o Real Madrid. E não dá pra dizer que estava errado. Ele tentou trazer para um ritmo mais lento, administrando os 2 gols que ele marcou. Essa vitória por 2-0. E o Borussia Dortmund tentava, mas não tinha força. Não é que ele não queria, é que ele tá enfrentando um grande adversário e, convenhamos, o Borussia Dortmund não vive a sua melhor fase, né? Tá tentando o Niko Kovac ainda armar um time para a próxima temporada, não fez grandes jogos nessa Copa do Mundo de clubes, então tava tudo controlado. E o Real Madrid controlou o jogo até o término do tempo regulamentar. Do nada saiu um gol do Bayern. Não foi fruto assim de uma pressão do time do Borussia. Ok, a entrada do Mecha, que vinha sendo titular, ajudou aquela coisa toda, mas acho que não foi por isso que saiu o gol. A bola sobrou, alguém deu bobeira na marcação, as alterações do Real Madrid, o cansaço, sobrou, o cara bateu lá, o Bayern bateu, descontou. Quando descontou, o Borussia falou, opa, eu descontei, acho que dá. Só que logo na sequência, o tal do Mbappé me faz um gol. Eu não sei qual foi mais importante, o gol do Mbappé, que foi o terceiro, e é o gol da vitória, de 3-2, ou a defesa do Courtois, que é um goleiro fantástico, espetacular, e que evitou o terceiro gol. Talvez os dois, né? Mas aí, fez o gol Mbappé, acabou de novo, 3-1, não tem mais nada. Rola o pênalti ali, outra bobeira, outra falha ali no miolo de zaga. Talvez o Huijsen faça falta, a não ser que talvez até o Xabi Alonso faça 3 zagueiros de novo, né? Com o Tchouaméni ali para ajudar, que provavelmente vai entrar o Asensio ali, não sei, né? Mas aí surge essa oportunidade do pênalti, aí 3-2. E aí, cara, a coisa vira uma loucura. Aí sim, o Borussia, cara, eu tenho 2 minutos, eu vou pra cima, eu vou tentar um gol, eu tenho que achar um gol. Já que virou uma loucura o jogo, com 3 gols na prorrogação, né? Nos acréscimos, é isso.
com 3 gols nos acréscimos, eu tenho que tentar, não adianta mais, eu vou pra cima. Aí sim ele foi. E aí o Courtois salvou a vitória do Real Madrid e garantiu o Real Madrid na semifinal. O Xabi Alonso ele vai colocando a cara dele no time, tem variações, né? Hoje o Tchouaméni foi volante mesmo, mas ele utilizou como terceiro zagueiro. Independente disso, bastante liberdade para os 2 laterais, tanto que no segundo gol o Alexander-Arnold cruza e o Fran Garcia finaliza. Era uma coisa muito característica do Bayer Leverkusen dele, com o Frimpong e Alex Grimaldo. Isso aconteceu várias vezes, esse tipo de jogada. Vinícius, no primeiro jogo contra o Hilal, ele deixou o Vinícius muito preso na ponta esquerda e o Rodrigo na direita. Foi o único jogo que o Rodrigo foi titular. Era um 4-3-3, assim, bem rígido. E o Vinícius há um bom tempo ele não joga nessa função, né? Já com o Ancelotti há um bom tempo, principalmente depois da saída do Benzema, o Vinícius vinha atuando mais por dentro. Ele parte da esquerda, né? Ele cai mais para a esquerda, só que ele não atua ali na ponta mesmo, colado na lateral. Ele vem mais para dentro. E com as mudanças feitas pelo Xabi Alonso a partir do segundo jogo, ele voltou a um posicionamento mais natural dele, do Real Madrid nos últimos anos, né? Como um atacante pela esquerda, mas não como um ponta. Ele jogando mais próximo do outro atacante, que tem sido o Gonçalo nesse Mundial. O Gonçalo é outra novidade aí, uma aposta do Xabi Alonso, também pela necessidade, a ausência do Mbappé, a ausência do Endrick. O Gonçalo teve a chance, aproveitou muito bem, já fez 4 gols na competição. E o Arda Güler é outro grande destaque, né? O Arda Güler que na primeira temporada teve lesões, não se acertou totalmente no Real Madrid, jogando como um volante mesmo, um meio-campista, participando da saída de bola, carimbando as jogadas, e o turco cresceu muito. É um jogador que deve ser utilizado nessa função mesmo. Também foi uma oportunidade pelas necessidades, a contusão do Camavinga, o Modric já veterano, numa reta final de passagem pelo Real Madrid, de carreira também, né? Também no finalzinho da carreira, deve jogar mais 2 temporadas, 3 talvez, né? Então o Modric é um jogador brilhante que já não vinha sendo titular há algumas temporadas, né? Então o Arda Güler foi adaptado ali, com o Tchouaméni muitas vezes recuado na zaga, e funcionou muito bem. Então aos poucos ele vai testando, mas principalmente essas mudanças, a utilização de 3 zagueiros em algum momento, o Arda Güler mais recuado, o Gonçalo Garcia ganhando oportunidade e aproveitando. Então tem sido um Real Madrid móvel, com os laterais /alas também avançando com muita liberdade. Eles sim que dão, como eles chamam, amplitude para o time. Eles que jogam colados mais na linha de fundo e não os pontas, como foi o desenho apenas do primeiro jogo contra o Hilal. O sistema defensivo merece uma atenção do Xabi Alonso, uma atenção muito grande. Ele traz mesmo essa característica que ele implementou no Bayer Leverkusen, ali com linha de 3, liberando os laterais. E é uma preocupação, porque essa loucura toda que a gente viu no final da partida aconteceu depois que ele começou a desmontar, vamos dizer assim, o sistema defensivo. Com a saída do Tchouaméni, com a saída do Alexander-Arnold, que são jogadores importantes ali para o sistema defensivo. O Bellingham, que estava ajudando bastante, enfim, mas principalmente o Alexander-Arnold e o Tchouaméni, especialmente o Tchouaméni. Depois dessas alterações, eu acho que a coisa se complicou um pouco. Não conseguia se acertar a equipe do Real Madrid. E aí o jogo virou essa confusão toda desse período de acréscimos. Se você pegar os números do jogo, primeiro tempo, 8 finalizações a 3 no total, no primeiro tempo para o Real Madrid, no gol 4-1, quer dizer, tranquilo, Real Madrid, domínio total do Real Madrid. Aí você vai para o segundo tempo, são 9-7 em finalizações totais para a equipe do Borussia Dortmund e 4-4 em finalizações do gol, mas muito nessa parte final da partida, muito nessa reta final do jogo, quando com as alterações começou a bagunçar muito o time do Real Madrid. Perdeu a estrutura que o time tem trabalhando, imagino eu, com um novo treinador. É uma transição, né? Tá saindo de um time treinado e com as características do Carlo Ancelotti para as características agora e o trabalho do Xabi Alonso. É um começo. E essa Copa do Mundo, você vê que ele não tá reclamando da competição, né? Há treinadores aí que torcem o nariz, ele não. Tá sendo ótimo para ele, que é a oportunidade dele trabalhar há um mês aí trabalhando com a equipe nos Estados Unidos, jogadores se aproximando, se conhecendo, ele montando uma nova estrutura para a equipe do Real Madrid. Agora, acabando a competição, ele dá um período de férias, quando voltar os caras já conhecem a ideia dele. Já, não começa do zero.
já tem um princípio de trabalho para ele. Eu acho que não está definido ainda, acho que está em construção, né, esse novo Real Madrid. Enquanto muitos defendem repetição e entrosamento como chave do sucesso, Xabi Alonso está quebrando esse mito no comando do Real. Ele trocou posições, fez alterações no meio de campo, ajustou a linha defensiva e o time criou, pressionou e brilhou contra o Borussia Dortmund, até relaxar nos minutos finais e quase ver tudo ir por água abaixo. E você, acha que esse estilo ousado de Xabi vai dar certo? Ou é um risco que vai explodir na hora errada? Comenta aí, deixa seu like e se inscreve no canal Pelada de Luxo, porque aqui a análise é sem filtro e sem clichê.